Olá, olá e olá. Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou mentor de líderes e o host deste podcast. E veja, líder, tem algo que é muito importante, aliás, eu diria fundamental para qualquer ser humano, não só da liderança, mas é o aprendizado contínuo. E hoje eu vou falar para você os motivos que fazem isso ser tão importante para qualquer profissão, mas sobretudo para você que atua na liderança e gestão de pessoas, certo? Bem, dito isso, vamos lá. Líder, estamos aqui mais uma vez, novamente eu com o meu apoio tecnológico e com o meu apoio não tão tecnológico assim, para falar deste assunto que é sobre aprendizado. Afinal, nossa, Júlio, por que isso é tão importante assim? Por que de repente, você é alguém que já está formado ou já entende muito da sua parte técnica, da parte operacional do seu trabalho, ou mesmo já trabalha com pessoas há bastante tempo e não consegue ver o porquê que isso acaba sendo relevante nos dias de hoje? Bem, é fundamental que você entenda, necessário inclusive, que você entenda que nós estamos num processo de mudança a todo momento. Não importa qual seja o seu país, onde você more, não importa o tipo de atuação que você tem, não importa. Tudo está sempre em modificação, seja em melhoria tecnológica. A gente acaba vendo isso muito mais facilmente neste brinquedinho aqui. Os celulares que saem uma vez por ano, a inteligência artificial que está aí, que de tempos em tempos vai se atualizando e melhorando cada vez mais. Os computadores. Quando fala de tecnologia em si, as pessoas têm uma noção mais clara de evolução. Mas quando vai para outras áreas como parte comportamental, ensino, a parte das biológicas também, hoje se produz vacinas muito mais rápido do que antigamente. Então, tudo está evoluindo a toda hora. A mudança é constante. É só você imaginar, de um ano atrás para cá, quais foram as coisas que se mantiveram iguais aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estuda? Tudo muda. Na minha época de faculdade, tudo bem que isso já faz tempo que eu me formei, nós nem pensávamos em fazer atendimento online. Inclusive, havia uma parcela das pessoas da minha sala, da minha turma, que eram contra o atendimento online. Hoje é a coisa mais comum que tem. Se a gente voltar um pouco mais no tempo ainda, celular era uma coisa impensável. Hoje, todo mundo tem, até crianças. Carros, então, nunca que alguém ia pensar que um carro ia dirigir sozinho, era coisa de filme. Hoje, já temos aí carros em teste, rodando, pelo menos fora do Brasil. Então, as mudanças, elas vêm e vêm com força. E é fundamental que você, líder, esteja atento a elas para utilizar a seu favor. Quando a gente fala de gestão de pessoas, por exemplo, antigamente tinha aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por que isso não funciona mais? Porque hoje não faz sentido, no mundo que vivemos, pensar da pessoa apenas do pescoço para baixo. A gente precisa entender o sujeito, o ser humano, quem está do outro lado, que é uma pessoa igual a você e que precisa de atenção, que precisa ter um espaço que seja decente para ela poder trabalhar, ou que não seja dentro do trabalho, que seja dentro do esporte, que seja qual for a função que ela for exercer, ela precisa ter as ferramentas para ela poder trabalhar. Tudo isso hoje é levado em consideração. Então, entenda que a mudança, ela permeia a nossa vida. É comum. Então, por isso que não dá simplesmente para você parar de aprender. É claro que aqui eu estou me referindo ao aprendizado como um todo. Não só o aprendizado formal. Eu digo realmente aprender, prestar atenção no que está ao seu redor, captar aquilo que faz sentido e usar no seu dia a dia. Eu ouvi certa vez do Thiago Nigro, o Primo Rico, que dentre as coisas que ele fala, apesar de eu não ser a favor de tudo e ter algumas opiniões bem diferentes da dele,
em relação à vida, enfim. Mas tem uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, que se aplica a muitas pessoas. Ele disse certa vez o seguinte: eu não gosto de estudar, eu gosto de aprender. São coisas diferentes. E quando ele traz isso, eu entendo que tem relação com o estudar de forma clássica, que as pessoas sentam na cadeira, pegam um livro e começam a ler. Ou participam de palestras, que às vezes podem ser um pouco tediosas, dependendo do tópico, do assunto. Nem todos os assuntos são sexys, vão chamar a atenção das pessoas. Vai depender muito da sua área de interesse. Mas o que eu quero dizer é que quando eu falo de aprendizado, não se restringe só e tão somente aquilo que é formal. Você pode estudar, vírgula, aprender assistindo um filme. Você pode aprender numa roda de conversa. Você pode aprender com os seus pais. Você pode aprender com os seus avós. Se você tiver oportunidade, eu faço questão de aprender coisas novas com a minha avó. E olha que a gente só se fala por vídeo, porque a gente não mora no mesmo estado. Toda vez que a gente conversa. Mesmo que seja uma coisinha simples. Mesmo que seja uma coisa sobre ela. Eu me esforço para aprender uma coisa nova toda vez que a gente conversa. Porque ali são muitos anos. Minha avó tem mais de 80 anos. Então, é algo muito rico para mim. E eu conheci ela tem apenas um ano. Problemas de comunicação na família. Mas não é esse o ponto aqui. O que eu quero dizer para você é que o aprendizado, ele é contínuo. É uma coisa que ficará para você para toda a sua vida. Em toda a área de atuação que você tenha. Seja você um líder, seja você um liderado, seja você um supervisor, coordenador, gerente, diretor, CEO, fundador de uma empresa, de um produto, de um projeto. Você sempre vai estar aprendendo. Ah, eu não gosto de estudar. Entendi. O Thiago Nigro falou a mesma coisa. Mas aprender é fundamental. Você precisa aprender. O jeito que você vai fazer para aprender, aí vai depender muito de como você encara isso, os tipos de formatos que mais te chamam a atenção, seja na leitura, seja através de palestras, seja através de filmes, seja através de dinâmicas presenciais, seja participando de workshops, seja indo em oficinas, não importa. Através da leitura, através de séries, através de vídeos, através de mão na massa. O que vale a pena é aprender. A forma como você aprende, aí se adequa a você. Certo? Bem, então, eu já disse, né? O mundo está em constante mudança, então é necessário que você esteja sempre se reciclando. Mesmo eu, como psicólogo, pós-graduado e com formações em coaching e outras características de desenvolvimento humano, eu continuo participando de palestras, eu continuo participando de eventos, eu continuo participando de oficinas e em todas elas eu me conecto com as pessoas. Porque para além do conteúdo que está tendo dado, tem as pessoas ali que podem me ensinar alguma coisa, que podem me mostrar um caminho diferente. Às vezes até aquilo que eu discordo, com uma boa explicação, contextualizando para a minha realidade, eu falo, poxa, isso se aplica a mim. Não necessariamente igual, mas se aplica a mim. Por que não? É questão de testes. O aprendizado tem a ver com isso também. De você aprender e trazer para a sua realidade e testar. Isso funciona para mim? Não funciona para mim? Como que é essa realidade? Se você... Eu costumo sempre usar o exemplo de bolo, né? E aqui vai um segredo. Não sei se eu já disse isso em outro episódio. Eu, no passado tão distante, em Era Uma Vez um Júlio de Cabelo Grande, eu fiz curso de confeitaria e também fiz curso de panificação. Porque quando mais novo, depois que eu parei de desenhar, que também é outra coisa, que eu achava que eu seria trabalharia nessa parte mais visual, trabalhando com grafiques profissionais, eu fui para a área de alimentação. Eu achava que eu ia ganhar a vida, como dizem, sendo cozinheiro. Bem,
ironia da vida ou não, eu hoje não cozinho nada, mas lanches é uma coisa que eu faço bem. Eu sou muito atencioso quanto a isso. Tanto que em casa quem faz o café da manhã meu e da minha esposa sou eu. E os nossos lanches da tarde também sou eu. Mas a janta e o almoço, aí eu sou um zero à esquerda. Deixo pra minha esposa mesmo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que eu aprendi muito sobre confeitaria e panificação. E isso me deu alguns direcionamentos para fazer ou não fazer algumas coisas. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre o bolo. Eu falo muito sobre o bolo, né? Uma receita de bolo, ela pode ser seguida à risca por 10 pessoas diferentes e o bolo vai sair de 10 formas diferentes, porque todo mundo tem o seu jeito de fazer. E este é o ponto do aprendizado e adaptação para a sua realidade. Você não precisa, por exemplo, ler um livro e colocar ele 100% em prática e dizer, olha, esse livro é ruim. Não, ele não se adapta à sua realidade. É você que tem que adaptar ele à sua situação. Toda vez que eu leio um livro ou participo de uma palestra, quando estou aprendendo algo novo, eu tenho uma discussão com quem está ministrando o treinamento ou na leitura do livro, que seja comigo mesmo, não seja diretamente com a pessoa. Mas isso funciona na minha realidade? Trazendo para minha situação atual, isto serve? Isto funciona? Isso é aplicável? Claro que eu nunca desisto simplesmente por conta dessa discussão que eu costumo ter. Mas eu sou muito honesto e crítico na minha análise. Quando é trazido algo que é muito diferente do que eu aplico, eu penso, poxa, e me gera uma estranheza, mas vamos testar. Vou dar o meu melhor aqui para fazer com que essa nova instrução funcione. Será que se aplica mesmo à minha realidade? Então, são exercícios que a gente precisa fazer, principalmente quando você está aprendendo algo novo. Quando você vai aprender algo que é muito próximo do que você já faz, acaba que entra naquele linha de eu já sei fazer isso aí. Então acaba sendo cômodo. Alguém que está se especializando em alguma área, por exemplo, um churrasqueiro. Lembrei de uma ex-liderada que hoje, inclusive, é referência no churrasco, Camila Damasceno. Imagina ela aprendendo sobre churrasco, já está há um tempo fazendo isso, de maneira profissional. Quando ela vai para um novo curso de especialização dentro da área de atuação dela, ela vai aprender uma técnica que seja eficiente, que seja melhor. E talvez não é que ela não saiba, mas ali ela está aprendendo algo novo que vai ser útil para ela. De repente ela foi num workshop de 3 dias e nos 3 dias ela viu mais do mesmo, mas teve uma coisa que ela tirou dali, nem que fosse uma reciclagem que fez sentido para que ela melhorasse o que ela tem feito e ampliasse os horizontes de como ela pode atuar. Inclusive, ela mesma poder fazer os seus próprios workshops. Então, entenda que aprender é diferente de estudar e é fundamental. O aprendizado é contínuo. E eu deixei aqui algumas anotações para falar. Deixa eu ver aqui. Aqui, isso aqui é interessante. O crescimento na sua carreira, ele tem relação direta com o seu aprendizado, seja ele formal ou não. Quando você quer subir de carreira, seja você sair de uma posição de júnior para pleno, para sênior, ou mesmo mudar de cargo. Hoje eu sou operacional, eu quero ser estratégico, eu quero ir para a liderança, eu quero ir para uma área mais de qualidade. Você precisa estudar. Eu quero trabalhar com pessoas, como é que eu faço para aplicar melhores feedbacks, montar melhores planos de ação, como é que eu engajo as pessoas, como é que eu faço que as pessoas estejam focadas aqui para fazer aquilo que precisa ser feito, que elas ajam como adultos, como é que eu utilizo de inteligência emocional. Aqui são apenas alguns exemplos, mas você percebe que para que você saiba disso, você precisa estudar, você aprender para poder colocar em prática. É muita coisa. E é normal, às vezes, olhar para tantas soft skills que existem, usando, claro, este lado como exemplo, e achar que é muita coisa e não dá para você aprender. É claro que dá.
Vá no seu tempo. No seu tempo. Eu acredito muito no poder do pouquinho, a revolução do pouquinho, como diz aquele livro. Um pouco por dia, você acaba evoluindo. É o método Kaizen, né? Melhora 1% por dia. Mas para você crescer profissionalmente, é necessário que você estude, é necessário que você amplie o seu conhecimento. Qual a diferença de uma pessoa que está num momento júnior da profissão para uma pessoa que está no momento sênior da sua profissão? É o conhecimento, é a experiência. Neste caso aqui, a experiência convertida em conhecimento, certo? E como que você cria essa mentalidade de aprendizado contínuo? Bem, desenvolver o hábito da leitura é algo que vai te facilitar bastante. Por mais que você, talvez hoje, é um dos problemas inclusive do brasileiro, eu entendo que isso está mudando. Eu sou um leitor já viciado, digamos assim, porque é um hábito que eu criei, que eu tive a honra esses dias de receber, inclusive, um áudio do meu sobrinho dizendo que, entre aspas, roubou o meu hábito, que agora ele também é um leitor e está muito feliz com isso. Imagina eu como tio, o orgulho que eu não sinto. Meu sobrinho Henrique, ele hoje é um leitor assíduo, assim como eu sou, assim como a tia dele é. Então, a leitura garante para você uma questão de criticidade maior, no sentido positivo da palavra, de evolução, de crescimento. Então, você investir em leitura já vai te ajudar bastante. Mas, como eu disse, participar de eventos também te ajuda. Mesmo que, de repente, você vá participar de um evento que seja mais técnico, e aquela parte técnica você já sabe, a forma como é falado, as pessoas que tem na interação, as conexões que você pode fazer, vão te ajudar muito. Participar de cursos, mentorias, o aprendizado, ele é contínuo. Você não precisa parar e nem precisa aprender apenas aquilo que tem relação direta com a sua profissão. Eu, por exemplo, eu tento aprender outras coisas, porque quanto maior o nosso repertório, maiores são as chances de sermos criativos e conseguirmos novas soluções para problemas que antes a gente olhava de maneira com pouca familiaridade. Hoje, por conta da convivência com o pessoal de técnica de áudio e vídeo, eu já tenho algumas noções maiores do que eu posso fazer se um dia eu não conseguir reservar um espaço para gravar, por exemplo. Não vai sair igual, obviamente, até porque eu nem sou técnico. Mas, de tanto ter trocas e também ser alguém que tem uma percepção mais apurada das coisas, e esse é um dos meus objetivos, prestar atenção não só nas pessoas, mas no que as pessoas estão fazendo, no que tem aqui em volta. Eu costumo mostrar os bastidores no meu Instagram, e lá eu mostro como que é uma sala, por exemplo, de gravação de podcast. Eu presto atenção nisso. Quais são os elementos que tem nessa sala? Faço perguntas para os técnicos, porque isso me direciona, porque isso me ajuda, porque isso é importante para mim. Vou ser um técnico audiovisual? Não. Vou usar isso para gravar alguém? Provavelmente não. Grande chance que não. Mas isso pode me ajudar num momento de socorro, de ajuda para mim mesmo. E tem outra forma que você pode utilizar de aprendizado, e esse aqui é talvez um dos mais difíceis, mas também um dos mais importantes para você, ser humano, para você, líder. Aprender com os seus erros. Aqui tem uma noção muito mais sinestésica das coisas. A gente fala isso em relação à forma de comunicar. Existem os 3 canais de comunicação, que são a parte visual, de quem se conecta mais através da visão, daquilo que está enxergando. Tem gente que se conecta mais através do som, é uma pessoa mais auditiva, ela aprende inclusive melhor assim. E tem gente que aprende mais, que é justamente a melhor forma de se comunicar com ela, através do toque, que são as pessoas sinestésicas. Quando a gente fala do aprendizado através dos erros, tem mais a ver com essa parte de sinestesia, que é você sentir na pele aquilo que está acontecendo. De repente, aconteceu uma situação e a partir dali você tira uma lição
para sua vida. Então, veja que aprender vai além do que é formal. Aprender até naquilo que deu errado vai te ajudar bastante, vai te fazer crescer. E para a gente caminhar aqui para algo interessante que eu separei para você, quais são os motivos que fazem com que o aprendizado seja importante na sua carreira, tanto profissional quanto na sua vida em sociedade, de forma geral? Então, a primeira coisa, o mundo muda rápido. Tudo muda o tempo todo, a todo momento, inclusive agora. No momento em que esse podcast está saindo, que ele está sendo editado, que você está assistindo ou ouvindo, muita coisa está mudando. Os tempos estão mudando e não é uma coisa de hoje. Talvez hoje você tenha uma percepção maior disso por conta da sua idade, por conta da sua experiência. Mas o tempo não está passando mais rápido. Ele sempre passou assim. Você que hoje tem mais experiência e mais responsabilidade. Então você acaba tendo essa percepção. Mas as coisas não estão passando mais rápido. Mas as mudanças acontecem de maneira mais rápida hoje. Então, uma atualização que antes demorava anos para acontecer, agora pode acontecer em 6 meses. Você lembra da época das TVs de tubo, como era? Nossa, para lançar uma TV diferente, o máximo que se tinha era 29 polegadas. E até lançar uma TV de 32 polegadas demorou anos. Hoje, cada ano tem uma TV diferente. Tela infinita, com outras formas de interação, touch, a TV que conversa com você. Tem muita coisa. Tudo muda o tempo todo, a todo momento, inclusive agora. Então, para você poder se adaptar, é necessário você aprender. Uma das coisas também que ajuda muito, por conta até do repertório que você tem, de quanto mais você aprende, mais fáceis são as suas tomadas de decisão. Você toma decisões mais rápidas e que são mais assertivas, que tem mais relação com o seu dia a dia. Por quê? Porque você está captando o que de melhor tem em relação à sua área. Você está aumentando o seu repertório, está aprendendo outras coisas. Então, se eu sou da área de humanas e foco apenas naquilo que é relacionado à área de humanas, pode ser que eu crie um ponto cego. Mas, se eu vou escutando outras coisas que vão me dar uma base maior ou que vão me dar um alicerce diferente, eu posso usar isso. Eu posso usar ideias diferentes. Entenda que quanto mais repertório você tem, mais criativo você é. E melhor você toma decisões. Um líder que estuda, um líder que aprende e dissemina isso na sua equipe, ele acaba sendo um modelo. Acaba inspirando os outros a também quererem evoluir, a também quererem aprender. Porque quando o liderado olha para o seu líder e fala, poxa, mesmo depois de ter uma carreira talvez até consolidada, olha só o meu líder aprendendo algo novo. Olha, que diferente, que humilde da parte dele fazer isso. Acaba sendo um espelho, um modelo a ser seguido pela sua equipe. Tá? E, por último, não menos importante, que eu quero citar aqui, quanto mais você aprende, mais autoconfiança você tem e, por conta disso, até buscando mais crescimento. Porque quanto mais você sabe, você consegue falar e conversar com mais propriedade. Você se torna uma pessoa interessante para se conversar. E até trazendo isso para um contexto de networking, o que eu costumo dizer é, não seja interesseiro, seja interessado e interessante. E uma pessoa que está sempre evoluindo e aprendendo, não tem como ela não ser interessante. Você vai querer conversar com alguém que está aprendendo algo novo, que de repente você nem saiba do que se trata, que você não tem o mesmo conhecimento que ela. Ou talvez você também tenha e quer aprender e saber o que ela está aprendendo, como ela está usando aquilo no dia a dia, como está sendo útil para ela. Então, investir no seu conhecimento, investir em aprendizado é algo que fica para você. Aprenda isso. O que você utiliza, até no seu local de trabalho, que talvez hoje você pode estar num local que não seja o mais adequado, o que você mais goste, mas tire dali aprendizados que você vai utilizar em outros locais também, para a sua vida, para a sua convivência, para o seu crescimento. Pode ser até aquilo que você não vai utilizar.
exemplos de como não ser, mas aproveite para que você possa utilizar o espaço para aprender, porque o aprendizado é contínuo, tá bom? Dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E aí, você já tinha essa visão sobre o aprendizado, que o aprendizado é contínuo, o quanto que ele é fundamental para o seu crescimento, o quanto você pode inspirar pessoas aprendendo? Isso faz parte da liderança, ser um modelo a ser seguido pelos seus colaboradores. E se você quer investir ainda mais no seu aprendizado, eu vou deixar aqui embaixo um link com os cursos que eu ofereço. Com certeza um deles vai servir para que você consiga evoluir na sua carreira, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder. Te espero no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.